Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje, em nosso vídeo, dando continuidade à série de estudos sobre o perispírito, temos o vídeo número 5, que trata do vampirismo. O que é o vampirismo? De onde vem essa ideia? O que isso significa do ponto de vista espírita? Para isso, vamos estudar com base nas obras de Allan Kardec. Então, o termo vampiro. Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, de modo geral, sob a forma de sangue, independente de ser morto-vivo ou uma pessoa viva. A ideia de vampiro, como nós entendemos hoje, ela foi construída a partir do século XIX. Algumas pessoas podem imaginar que essa ideia é antiga, mas ela é recente. Esse estereótipo do vampiro, como nós entendemos hoje, ele é bem recente. Mas isso não vem ao caso, e sim sobre o assunto que nós vamos tratar aqui. Então, quais são as ideias principais que nós vamos abordar aqui no vídeo? Então, primeiro, que os vampiros espirituais sugam a energia dos encarnados. Será que os espíritos sugam a energia dos encarnados? Será que os vampiros absorvem o fluido vital dos encarnados? Será que os vampiros, sugando a energia e o fluido vital, deixam os espíritos na inanição? E também abordaremos sobre as questões das pessoas tóxicas, pessoas que absorvem também, tiram a energia de outras pessoas. Então, basicamente, são esses assuntos que nós vamos tratar. Lembrando que alguns conceitos estão tratados nos 4 primeiros vídeos. Então, é importante, isso é uma playlist, que vocês assistam os outros vídeos, porque senão podem pegar alguma coisa fora do contexto, ok? A primeira coisa que nós devemos entender é a dinâmica fluídica. O que é a dinâmica fluídica? O perispírito é um aglomerado de fluidos em volta do ser pensante. Esse fluido, ele é dinâmico, ele varia conforme as qualidades, a vontade, o desejo dos espíritos. E esses fluidos, eles também se ligam ao corpo físico. Então nós que somos encarnados também temos um corpo fluídico chamado perispírito. Os fluidos perispirituais podem se irradiar de desencarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado. Então essa dinâmica fluídica, ela existe não somente no perispírito, mas também do corpo físico, porque o corpo físico também emite fluidos. Esses fluidos também permeiam o ambiente, e nós vamos ver isso agora nessa imagem. Então, uma coisa importante sobre o perispírito, segundo a doutrina espírita: o perispírito dos encarnados, sendo de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-se a ele com facilidade. Então Kardec está dizendo o quê? Os fluidos que emanam do nosso perispírito são de natureza semelhante ao fluido que emana do perispírito dos desencarnados. Logo, esses podem se assimilar com facilidade. Kardec continua: como uma esponja embebece de um líquido. Então, se a gente coloca um líquido numa esponja, ela absorve aquele líquido. Assim, os nossos perispíritos, de encarnado para desencarnado,
ou de desencarnado para encarnado, ele tem essa possibilidade, essa propriedade de absorver o fluido de cá para lá como de lá para cá. Estes fluidos, continua Kardec, têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto pela sua expansão e sua irradiação, ou sua radiação. Confunde-se com ele. Então, a questão da expansão do perispírito, da sua radiação, é uma propriedade do perispírito, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E os fluidos corporais? Os fluidos corporais também têm a capacidade de emitir, os nossos corpos também têm a capacidade de emitir fluidos. Esses fluidos também permeiam o ambiente. Quais são esses fluidos? São vários. Assim, porque a palavra fluido é uma palavra genérica da matéria que existe. Então, existem vários fluidos que são irradiados pelo nosso organismo físico, ok? E esses fluidos podem também ser absorvidos pelos espíritos. Temos aqui um exemplo. Veja, uma câmera de alta definição captando a dinâmica fluídica apenas do calor irradiado pelo nosso corpo. Conseguimos ver esses fluidos que estão sendo irradiados pelo nosso corpo, fruto da nossa atividade celular. Então, se há calor, a irradiação de infravermelho, o nosso corpo emite partículas, o nosso corpo emite fluidos diversos, ok? Isso também é importante. Uma outra característica também, o nosso fluido, um exemplo, o álcool. Absorvido pelo sangue, 10% do álcool que é ingerido por nós, ele é eliminado por suor, por saliva, pela urina e pela respiração. Então, um exemplo de fluidos que podem ser eliminados pelo nosso organismo, o álcool. E assim, tantas outras substâncias que o nosso organismo consegue irradiar. Né? Não na sua totalidade, né? Porque ele é um organismo físico, mas também existe essa propriedade do nosso corpo. Então, para a gente entender que existe uma dinâmica muito ampla da capacidade de irradiação dos nossos corpos, esses fluidos irradiados pelos nossos corpos também podem ser absorvidos pelos espíritos, como nós já tratamos isso quando falamos da fome entre os espíritos, lá do caso do Baltazar. Os fluidos unem-se em razão da similitude de sua natureza. Os fluidos antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então aqui também já temos uma dica importante. Qual é a facilidade que nós temos de absorver os fluidos de um certo ambiente? Quando esses fluidos são similares. Há uma similaridade entre a qualidade desses fluidos. Isso é importante quando a gente for tratar do ambiente, dos seres em certos ambientes. Então, os fluidos antagônicos se repelem ou tendem a se repelir, ok? Eles não vão formar uma mistura homogênea, será sempre heterogênea, será uma ligação heterogênea. Os meios onde abundam os maus espíritos estão, pois, impregnados dos maus fluidos, que se absorve por todos os poros perispirituais. Cuidado com a palavra, né? Vai dizer que tem poro no sentido... Aí está falando da questão da permeabilidade, da possibilidade que os fluidos têm de se combinar, ok? Como se absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Então,
novamente confirmando que os fluidos tendem a se ligar. Quanto mais afinidade eles tiverem, mais facilmente eles vão se ligar. O perispírito é, assim, uma coraça a qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito são em razão das qualidades da alma, torna-se necessário trabalhar a sua própria melhoria, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Então, o que atrai mau espírito não é sinal, não é horário, não é dia, e sim as imperfeições morais, porque as imperfeições morais é que tendem a fazer com que eles se afinizem com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, do ponto de vista da ciência espírita, é possível um espírito absorver o fluido vital dos espíritos? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra fluido vital a gente ainda não tratou, então vai ser mais para frente. Agora, os espíritos podem absorver os fluidos emanados tanto pelos corpos dos encarnados, dos fluidos emitidos pelos perispíritos dos encarnados? Sim. Mas cuidado para a extrapolação dessa propriedade, isto é, os espíritos podem, vamos dizer assim, captar esses fluidos, se envolver desses fluidos num certo nível. E quando eles captam esses fluidos, naturalmente tendem a ser mais materiais, e isso vai provocar neles também certos distúrbios que vão causar também uma certa perturbação nesses espíritos. Emanados tanto do perispírito dos encarnados como dos corpos dos desencarnados. O contrário também pode acontecer. Os encarnados absorver uma certa quantidade de fluidos irradiados pelos desencarnados. Se esses fluidos forem bons, vai causar um bem-estar. Se esses fluidos forem ruins, podem causar um mal-estar, até mesmo uma doença física. Então, quando uma pessoa se sente abatida, um exemplo, após uma manifestação mediúnica, após estar em contato com uma pessoa negativa, cheia de problemas espirituais, é porque esta pessoa sugou as energias daquela pessoa e ela ficou abatida, em alguns casos até prostrados. Vamos entender melhor a dinâmica dos fluidos. Novamente, a mesma passagem que usamos no outro vídeo, a explicação perfeita da pequena Carita, um espírito altamente evoluído. Ele diz assim: o espírito que subjuga penetra o perispírito do ser sobre o qual quer agir. Então o espírito, quando está no processo de subjugação, até mesmo de possessão, ele penetra no perispírito. Na possessão chega até ao limite do corpo. Continua o espírito dizendo: o espírito do obsidiado recebe como um envoltório o corpo fluídico do espírito estranho e, por esse meio, é atingido em todo o seu ser. O corpo material sente a pressão sobre ele de maneira indireta. Então, quando o espírito ele tem uma ligação mais ou menos intensa com o encarnado, os fluidos que são característicos desse espírito tendem a inundar o perispírito desse encarnado, ok? Se esses fluidos forem de uma natureza baixa, ruim, tendem a causar uma desorganização. Então, que desorganização é essa? Quando o espírito abandona sua vítima, sua vontade não age mais sobre o corpo, mas a marca que recebeu o perispírito pelo fluido estranho do qual foi carregado. Então, o espírito abandonou aquele corpo.
ou a ligação com aquele corpo, mas ele deixou uma certa quantidade de fluidos naquele corpo. É o que o Espírito está dizendo aqui, ok? Então, ele diz: a marca, isto é, as características fluídicas, os fluidos que ele irradiou sobre aquele corpo, não se apaga de repente e continua algum tempo a influir sobre o organismo. Por isso que algumas pessoas ressentem, alguns médiuns na reunião mediúnica às vezes ressentem por algum tempo da influência quando a manifestação de um espírito inferior. O que nós devemos saber e entender é que, como aqueles fluidos são fluidos exteriores, por incompatibilidade de pensamentos e sentimentos, aqueles fluidos tendem a se dissipar. Vão se dissipar naturalmente, porque é uma lei natural, eles vão se dissipar mais facilmente quanto mais elevado e quanto melhor é o estado daquele médium. Por quê? Fluidos opostos tendem a se repelir. Então, quanto mais elevado estiver o espírito, mais facilmente o fluido se dissipa, ok? Isso é importante. E assim também acontece com outros que estão no mesmo processo, não na reunião mediúnica, mas sofreram a influência desses espíritos. Acontece um exemplo em manifestações de tradições afro-brasileiras, onde o espírito se manifesta e fica ali possuindo o corpo do médium por horas e horas e horas. Ao final daquela manifestação, o médium se ressente porque ele está sobrecarregado de um fluido, ok? Que muitas vezes não é um fluido tão elevado assim, que algumas pessoas, dependendo da tradição, usa a expressão, ficou bolado no santo. Mas nada mais é do que um efeito fluídico sobre o organismo que foi abandonado por aquele espírito. Então, na verdade, é o contrário. Não é que o espírito sugou a vitalidade do médium ou do encarnado, e sim os fluidos que ele depositou sobre o médium tende a desorganizá-lo e continua ainda por algum tempo a influenciar sobre o organismo. Ele continua. No caso dessa jovem doente, tristezas, lágrimas, apatia, insônia, perturbações vagas, tais são os efeitos que poderão produzir em seguida essa libertação. Então olha lá, olha a explicação. Então esses fluidos podem causar, claro, se for de um obsessor, de um espírito inferior, pode causar, olha lá, tristeza, lágrimas, apatia, insônia, perturbações vagas. Então tudo, essa apatia, esse abatimento, essa sonolência, nada mais é do que um fluido estranho que aquele perispírito está saturado e que passa para o organismo. Claro que se esse fluido perdurar por muito tempo, tende também a fazer uma lesão no corpo, ok? Então, aí o espírito continua. Mas tranquilizai-vos, tranquilizai a criança e sua família, porque essas consequências serão para ela sem perigo. Isto é, a obsessão estava ali muito tempo. Então tinha perigo sim da organização física, chegar a entrar em colapso e ela morrer. Mas como a obsessão foi curada, só ficou os efeitos fluídicos. E esse efeito fluídico vai se dissipar e aí o espírito vai se reequilibrar e o seu organismo também se reequilibrará. Então, da mesma forma, de encarnado para encarnado, uma pessoa negativa, isso também são duas consequências importantes. Primeiro, se você se ressentiu muito desses fluidos, é porque sinal que tem uma certa similaridade, uma certa afinidade com esses fluidos. Então esse abatimento que você sentiu, esse pesar que você sentiu, não foi do fluido que saiu de você, e sim do fluido que você absorveu por uma certa afinidade que você tem com esses fluidos. Então a pessoa negativa, a pessoa que as pessoas chamam, né, que suga as energias, tem a palavra energia, a gente tem que tomar cuidado com ela.
mas na verdade é o fluido ambiente que essa pessoa, todos nós temos uma atmosfera fluídica. Quanto mais gente juntando, maior vai ser essa característica, cada um vai contribuir. E aí, esses fluidos ambientes tendem a, por causa de uma vamos dizer assim, porosidade, entre aspas, dessa troca fluídica, se o ambiente ficar saturado negativamente, nós tendemos a ressentir, tanto no nosso estado moral, quanto no nosso estado físico. Mas como esse efeito não é característico dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, eles tendem a se dissipar. Estes fluidos, atuando sobre o perispírito, cada qual a seu turno reage sobre o organismo material, novamente confirmando, com o qual esteja em contato molecular. A palavra molecular também a gente tem que tomar cuidado. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se forem malignas e permanentes e enérgicas, podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Então, muitos problemas que as pessoas chamavam de cura de Jesus, de paralíticos, curas instantâneas, nada mais era que um efeito fluídico que aqueles espíritos estavam sofrendo, e dissipando aquele fluido, o espírito naturalmente se recobra e o corpo físico também. Então as curas instantâneas só podem ocorrer se forem por questões fluídicas. Se for de tecido, tem uma lei que rege a restauração dos tecidos. Então, os tecidos se restauram dentro das leis naturais. Quando é fluídico, aí sim, dissipou, ele volta ao seu estado normal. Cuidado, né? Então, isso é importante da gente entender. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é igualmente, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então o espírito é sede do pensamento, dos sentimentos, dos desejos, da moral, da memória, ok? É o espírito. Todos os outros são reflexo, é matéria. São coisas diferentes. As lesões dolorosas do corpo se repercutem, pois no espírito, como um choque elétrico. Isso é uma repercussão de sinais materiais que chegam até a alma. Essa alma traduz. Essa tradução da sua percepção é um efeito moral de uma ação material, ok? Os nervos percebem, os nervos parecem que sejam os fios condutores. É o fluxo nervoso dos fisiologistas. Kardec continua. A razão é bem simples. O fluido sendo dado como matéria terapêutica deve causar a desordem orgânica para a reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraindo pelo desejo ardente a confiança em uma palavra, a fé do doente, em relação à corrente fluídica. O primeiro faz o efeito de uma bomba compressora, e o segundo de uma bomba aspirante. Por vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, um só é suficiente. Foi o segundo que teve lugar nessa circunstância. Então, uma coisa importante: como lidar com esse problema? Como lidar com esse problema? Se for uma desordem, um exemplo, na reunião mediúnica, pode-se esperar algum tempo, o médium em prece e esse fluido se dissipa. Às vezes, o efeito é um tanto mais constante que é necessário uma ação externa, de um passe, de uma irradiação,
que aí ele vai se equilibrar. Assim também nos casos de obsessão, de subjugação e de possessão, onde os fluidos podem ser irradiados para eliminar aqueles outros fluidos malsãos. Então é uma terapêutica que os espíritos podem usar, é o que o Kardec está dizendo ali. Então eles podem absorver os fluidos, como podem também irradiar os fluidos. De modo geral, os espíritos inferiores tendem a absorver os fluidos materiais. Por isso que nós vemos essas figuras. Quando, por exemplo, já usamos aqui já conseguimos entender que certos vícios são estimulados por certos espíritos inferiores. Por quê? Porque eles querem essa mínima irradiação que eles conseguem captar, ativando nele os desejos da matéria. Esse desejo não pode ser plenamente satisfeito e se torna um suplício, mas ele consegue de alguma forma absorver. Então, tanto os fluidos, um exemplo do álcool, o indivíduo bebe aquele álcool, ele começa a irradiar tanto pelo hálito, pelo seu corpo, e também o seu perispírito começa a se envolver desses fluidos e o espírito ligado a ele absorve de alguma forma. Se for um caso de possessão, ele consegue até ter algumas sensações físicas. Isso também é interessante. Então, a questão da palavra vampirismo é que ela não vamos dizer assim, completa, porque o espírito ele não sobrevive com aqueles fluidos. Ele consegue captar, consegue perceber, mas ele não consegue desfrutar desses fluidos na plenitude, porque ele não tem um organismo físico. Então, ele vai estimular o vício, vai captar uma parte ínfima dessa irradiação, da emanação, do cigarro, da comida, da bebida, etc. Ele vai absorver uma parcela desses fluidos. Por estar ligado a esse encarnado, vai deixar um fluido dele, que seus desejos são materiais, muitas vezes são maus desejos, e isso vai causar uma desordem, uma perturbação nos fluidos daquele encarnado, chegando a ter uma desordem física, e aí vem o efeito de sonolência, abatimento, cansaço, tristeza. Aqueles que pegam efeito pela causa tendem a achar que um espírito sugou as energias do encarnado, mas na verdade é um efeito contrário. O espírito irradiou um fluido nocivo, causando uma perturbação naquela organização física. Os espíritos derramam no meio dado um fluido benfazejo ou malfazejo, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios, que se esparramam no ar, então formam um ambiente. Quanto mais espíritos de uma certa natureza estão naquele ambiente, maior será a característica desse ambiente. Assim como se bons espíritos, como no caso da comunicação coletiva, assistam o vídeo O Incrível Fenômeno da Comunicação Coletiva, os espíritos queriam dezenas de espíritos dar uma comunicação por um único médium ao mesmo tempo. O que eles fizeram? Eles saturaram o ambiente com o fluido deles característico, facilitando que um espírito, pegando essa saturação fluídica, captasse melhor o pensamento de todos os espíritos. Olha que coisa interessante. O anjo da guarda do médium, que é um espírito de segunda ordem, um bom espírito, precisou da saturação do fluido daqueles todos desencarnados para captar melhor o pensamento deles, para a gente entender que não é fenômeno mágico, ok? Então, os fluidos, eles desempenham um papel importantíssimo nos fenômenos. Por isso que nós estamos estudando o perispírito. Continua Kardec. Assim, podem se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos.
o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se ressente certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo mesmo. Então, se aquele grupo de pessoas se reúnem, a qualidade fluídica vai depender da soma de cada qualidade fluídica que cada um estiver ali. Isso pode ter um efeito positivo ou negativo nas massas, nos grupos, nas assembleias, nas reuniões religiosas de toda espécie. Então, as questões fluídicas são importantes. Por isso que nós devemos sempre vigiar e orar, para que a gente não se ressinta tanto quando as influências são negativas, ao ponto de se blindar. Se blindar, isso é, minimizar os efeitos fluídicos de um ambiente refratário. Quantos palestrantes que foram fazer palestra em um ambiente refratário te apresentaram dificuldade de concatenar os pensamentos. A pessoa domina o assunto, a pessoa sabe exatamente o que ela vai falar e quando ela vai falar. Quando ela chega no ambiente que as pessoas estão refratárias àquelas ideias, conforme ela tenta catar aqueles pensamentos, ela tem dificuldade. Por quê? Aquela atmosfera fluídica influencia sobre o organismo daquele. Isso ocorre com encarnados e com desencarnados. Tem um artigo na Revista Espírita sobre a influência dos médiuns nos espíritos. De acordo com o médium, a comunicação sai de forma diferente. Um excelente estudo para se fazer isso é você pegar lá aqueles livros em que o Chico Xavier e Valdo Vieira davam por um espírito. Quando você vai ver as características do mesmo espírito por dois médiuns falando do mesmo assunto, são coisas diferentes. Por quê? A influência do espírito do médium sobre o espírito. Então, essas questões fluídicas, Kardec fez questão de, no livro dos médiuns, tratar a influência do meio. O meio influencia sim no ambiente. Por isso que deve-se evitar reunião mediúnica aberta a toda e qualquer pessoa. Por quê? Porque você não sabe a qualidade fluídica daquele espírito encarnado. E também das companhias espirituais. Todos eles vão contribuir para o ambiente. Aqueles que são ainda ligados ao pensamento mágico vão sempre achar que os bons espíritos vão tirar as influências. Os bons espíritos, eles querem que a gente aprenda. E a gente vai aprender observando que tem um equívoco e fazendo com que esse equívoco não ocorra mais. Cada indivíduo, em razão do grau de sua sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Por este fato, que parece fora de dúvida e que confirmam ao mesmo tempo a teoria e a experiência, encontramos nas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo um novo princípio de higiene e que a ciência, sem dúvida, um dia fará entrar em linha de conta. Então, Kardec está falando, claro que aqueles que são mais sensíveis, é uma questão mediúnica, vão perceber esses fluidos, mas ele vai assimilar esses fluidos cada vez mais fácil se os fluidos forem semelhantes aos seus, da sua natureza. Senão ele vai perceber, vai se ressentir, mas naturalmente esses fluidos vão se dissipar à medida que ele saia daquele ambiente ou que ele use um grau de recolhimento muito alto. Então, essa é uma questão importante. Quanto mais evoluído, maior recolhimento, maior vontade, então ele tem mais facilidade de lidar com os fluidos negativos. É por isso que os bons espíritos podem ir a qualquer lugar no espaço, mesmo tendo espíritos de todas as ordens, até mesmo os mais inferiores. Segundo os pensamentos que dominam no encarnado,
ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos, que os viciam ou os saneiam. Então, olha lá. Os pensamentos que dominam em nós se irradiam. De que forma? Por causa dos nossos fluidos perispirituais. Nós somos espíritos, temos um perispírito. Então, nosso perispírito irradia esses fluidos, ok? E vai impregnar o ambiente, ok? Se o fluido for bom, um efeito positivo. Se o fluido for ruim, um efeito negativo. Fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis aos sentidos perispirituais e visíveis para os olhos da alma. Cuidado com a palavra olhos da alma, que aí também é uma licença poética. Uma vez que impressionam fisicamente, tomam uma aparência muito diferente para aqueles que estão dotados da visão espiritual. Nós conseguimos aqui, pelo avanço da ciência, na época de Kardec não podia ver isso, a gente consegue ver ali as emanações térmicas e radiação, a gente consegue ver tanto de ultravioleta que a gente consegue irradiar, tanto de infravermelho que a gente consegue irradiar e tantas outras coisas. Irradiamos muitas outras coisas, talvez de forma tão ínfima que a gente não consegue perceber, os nossos aparelhos ainda não captam, mas a gente irradia muita coisa. Essas irradiações formam um conjunto que são absorvidos pelos espíritos e nós também, como somos espíritos, podemos absorver esses fluidos. Em uma palavra, pensamentos auridos na fonte das más paixões espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre aqueles que o cercam, confirmando aquilo que nós falamos. Se se considera agora que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, que recebe diretamente de uma maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve-se mais ainda conduzir a impressão de suas qualidades boas ou más. Perfeito. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, pode-se admirar daquela que deve resultar da aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Interessante, né? Cada um contribui, logo, quanto mais, maior vai ser a intensidade daqueles fluidos. Então, resumindo, existem espíritos capazes de sugar a energia, o fluido vital dos encarnados? Nesse sentido, não, porque os espíritos eles não precisam de fluido vital, né? Porque fluido vital é um resultado de uma atividade do organismo. Então, o espírito não tem organismo, não necessita disso. Então ele não suga a energia. Agora, os espíritos são capazes de trocar fluidicamente os fluidos característicos tanto dos encarnados quanto do desencarnado. Esse fenômeno ocorre de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Porque todos eles são espíritos, todos eles têm perispírito e todo perispírito é permeável, expansível e tem a capacidade de irradiação. Então esse fenômeno ocorre. Então, de onde vem o abatimento causado pelo contato desses maus espíritos, encarnados ou desencarnados? O abatimento vem do reflexo de
uma sobrecarga de fluido de má qualidade absorvida pelo esse perispírito, que causa uma certa perturbação. Se for permanente, pode causar, dada a sensibilidade, a capacidade que cada um tem de absorver esses fluidos, causar desordens físicas. Exemplo: cansaço, abatimento, tristeza, sonolência, etc. Então, na verdade, é o reflexo de você estar sobrecarregado de um fluido e não porque você doou um fluido. Como, por exemplo, quando alguém doa sangue, ela pode se ressentir, porque o organismo precisa daquele sangue. Mas, na verdade, o contrário acontece nessas trocas fluídicas. Os espíritos irradiando, deixando o influxo do seu perispírito no encarnado, vai causar uma desordem. Pode ser no caso de obsessão, pode ser no caso de possessão, pode ser no caso simplesmente de uma influência. O fato da pessoa entrar num ambiente, aquele ambiente está tão saturado de certos fluidos que ela vai sentir. Eu lembro uma vez que aconteceu, eu fui entrar num local, uma instituição religiosa, eu trabalhava de vendedor, fui entrar numa situação, num ambiente meio esotérico. Quando eu entrei no ambiente, eu senti como se tivesse recebido uma paulada com um taco de beisebol na cabeça. Meu corpo foi lá no balcão e eu fiquei ainda um pouco perdido. Então eu tive que sair, me recompor, fui para casa, dormir para poder... Então eu estava ali desatento, entrei naquele ambiente, mas foi um baque tão grande que eu me ressenti. Então isso ocorre. Então não existe a pessoa que suga a sua energia. Então existe uma troca fluídica e essa troca fluídica pode te levar à desorganização. Como a gente se livra disso? Exercitando o egoísmo? Olha, Bezerra de Menezes, expulsa esse espírito daqui, tira esses maus espíritos. Não, não, não. Nós só nos livramos dessas influências, elevando o nosso estado moral, nosso estado fluídico. Como? Prece, bons pensamentos e desejo no bem. Então não adianta ficar desejando mal, aquela pessoa é má, tomara que ela saia daqui. Isso é pensamento negativo. Você vai ficar mais ainda preso nesses fluidos. Por isso que um obsessor, muitas vezes, para continuar te enredando, ele vai dizer: olha, fizeram mal para você, o que você vai fazer? Olha a técnica do espírito. Ele está dizendo o quê? Primeiro que ele está te trazendo a informação que fizeram mal a você. Naturalmente, como somos egoístas, nós já nos ressentimos disso. Saber que alguém está falando mal da gente, a gente já se sente mal. Mas ele não se satisfaz com isso. Ele pergunta: o que você vai fazer? E aí ele está estimulando que você tenha um mau pensamento sobre aquele outro. Quando você tem esse mau pensamento, esse mau sentimento, os fluidos que você irradia são negativos. E ele cada vez mais se liga a você. E aí a obsessão vai se tornando cada vez mais fácil para ele. Porque é uma troca fluídica, onde você tem o que merece. Então, a cada um segundo as suas obras. Por isso que o Espiritismo diz que os maus espíritos são atraídos a nós pelas nossas imperfeições, assim como as moscas varejeiras são atraídas pelos cadáveres que estão pútridos. Então, muito obrigado. Quem quiser, nós estamos tentando reformar os nossos aparelhos de edição. Então aqui eu vou deixar um link aqui para quem quiser no Apoie-se, está escrito Apoia-se Material, para a gente trocar o material que já tá toda hora quebrando. Então a gente quer trocar o material de edição, programas. Quem quiser ajudar, nosso canal não é um canal que tem fins lucrativos, mas nós aceitamos as doações de bom grado. Está aqui na descrição. Apoie-se. Quem quiser ajudar, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe se você gostou e também lembre-se de que esse é o vídeo 5. Tem mais 4 que vem fazendo um caminho de raciocínios. Muito obrigado.